Então eu estava lendo sobre você no site do Instituto Salk, e eu vi que desde pequena você sempre foi super curiosa e criativa e ficava interessada sobre a força das formigas e tinha aversão a seguir receitas. Então eu queria saber quando foi que você decidiu que ia levar isso como profissão. Se é que teve um momento que você decidiu que você vou ser cientista. E se você já se imaginou fazendo alguma outra coisa? Eu acho que eu devia ter uns 5 ou 6 anos de idade, baseado um pouco nessa ideia de gostar de observar fenômenos da natureza, e principalmente bichinhos e coisas assim. Mas também eu ganhei um kit de metade dos cientistas que eu conheço também tinha esse kit, que era o primeiro químico, uma coisa assim. Eu lembro que eu gostava muito dessa ideia de estar no laboratório, e aí minha mãe falava que só podia trabalhar com esse kit no quintal para não fazer bagunça, não sujar nada. Então ali era tipo o meu laboratório, era o quintal, que realmente definia biologia versus química ou física, né? Todos esses departamentos também têm laboratórios de experimentos. Acho que foram as professoras de química que eu tive, de biologia que eu tive no colégio. Uma delas é Silvia, a outra Soledad. Elas fizeram uma diferença bem grande na minha escolha, porque eram tão fantásticas professoras de biologia. Aí eu decidi prestar biologia. Também tenho que dizer que se eu pudesse ter feito outra matéria, seria história. Nossa. Também porque eu gostava muito do meu professor de história. Ele trazia informações culturais, fazia história assim, uma coisa bem maior do que só estudar a história linear nos livros. Sim. Né? E também estava vendo que você tem envolvido em discussões sobre mulher na ciência. Inclusive tem um programa no Instituto Salk, que é Women in Science. E eu queria saber se ao longo da sua trajetória você sentiu diferença de tratamento com seus colegas por você ser mulher. Como você lidou com isso? Como você lidar com isso até hoje? A primeira atitude é reconhecer que existe uma diferença. E eu acho que um pouco é histórico também. Os primeiros cientistas que começaram a fazer uma diferença e a destacar eram homens e com um certo tipo de personalidade. Um pouco naturalmente, um pouco não tão naturalmente, esse tipo de atitude e situação foi perpetuada. O que eu quero dizer com isso é um cientista tem que trabalhar o dia inteiro, fim de semana, e tem que chegar de manhã e sair à noitão. Esse tipo de cultura na ciência fez com que ficasse ainda mais difícil para uma mulher que quer ter uma família, filhos, que tem uma certa responsabilidade, se sente responsável por essa família pegar as crianças no colégio às 5 da tarde. Então fica complicado de seguir à risca esse tipo de cultura que foi estabelecida, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então quer dizer, se você não vem num meeting às 5 da tarde, você não é sério o suficiente na ciência. Aquele cara ali vem, por quê? Porque a mulher dele foi buscar as crianças no colégio. Então fica mais fácil. Essa cultura é presente no meu trabalho, no trabalho de outras mulheres que eu converso, sim, muito presente. Quais são as formas que a gente consegue, o que a gente pode fazer para começar a mudar? Eu acho que dependendo do nível que você está, diferentes coisas podem ser feitas. Que é onde você está na hierarquia científica, né? Quanto mais alto você vai subindo, mais responsabilidade e mais poder de decisão de fazer diferença, vem uma responsabilidade grande também, né? Então, acho que isso é importante pensar. Mas, por exemplo, no nível que eu sou uma cientista staff no Salk. Eu estou no Salk por quase 14 anos, mas eu estou nessa posição por uns 4 anos já, 4 anos como Senior Staff Scientist. Eu já tenho uma posição de comunicação aberta suficiente com pessoas que estão acima de mim, com pessoas que estão abaixo de mim, que eu posso avisá-las quando elas estão cruzando essa linha. Então, quando o meu chefe ou alguém de outra esfera que não necessariamente tem essa consciência porque está nesse mundo que foi criado com essa cultura, fala, vamos marcar um meeting às 5 para resolver esse assunto. Eu sou a pessoa que vai falar, ei,
essa pessoa que você quer que está no meeting aqui, ela tem que buscar as crianças. Isso não é um problema. A gente se adapta a essa situação. A diversidade, em geral, não só necessariamente de mulher, mas also minorities, que a gente chama aqui de minorias, tem sido mostrado mais e mais que ajuda muito no aumento da criatividade e no aumento da produção científica até. Por exemplo, o Salk está tentando fazer uma creche local. Está nos planos há muitos anos, ainda não aconteceu, mas é uma das ideias. Permitir que, por exemplo, mulheres que têm filhos, a tenure clock, que a gente chama, que é a quantidade de tempo que você tem para ser efetivado, aumente 1 ano se você tiver um filho, ou mecanismos que facilitem isso de acontecer. E a outra coisa é simplesmente o estilo de leadership da mulher. Muitas vezes tem se mostrado também, isso não é necessariamente, é só a minha opinião, tem publicações que estão aparecendo mais e mais a respeito, é muito mais cooperativo. É trazer um aumento de cooperação versus competição, traz um balanço de resources, de recursos. O que está acontecendo bastante na ciência nos Estados Unidos, e talvez de uma certa forma no Brasil também, personalidades que em geral às vezes são relacionadas a masculinas que têm uma dominância maior, uma tendência a angariar recursos para si sempre, estão dominando algumas partes da ciência. E num longo percurso de tempo isso não é viável, porque essas pessoas só vão durar um certo tempo. Quando essa pessoa se aposenta ou sai por alguma razão, poucas pessoas ficaram para segurar a legacy, porque o estilo não era de dividir. Você ter a ideia do que você quer e ser persistente nisso é importante. Personalidades que acreditam numa coisa e fazem um esforço para chegar ali, isso também é importante, acho que é importante. Mas também é importante distribuir recursos para pessoas que não necessariamente são tão vocais, mas também estão fazendo um bom trabalho. Quando você sai correndo sozinho, você vai chegar lá mais rápido, mas você não está trazendo todas as pessoas com você. Então, agora, não é uma pergunta, mas é um pedido que eu estou fazendo por meio dos meus colegas. É um conselho que você daria para quem está começando agora na ciência e também que está querendo ir para fora? Eu acho que para a ciência tem várias coisas. Uma faz uma reflexão interna se é uma coisa que você realmente gosta de fazer. Esse trabalho que a gente faz é frustrante, muitas vezes. Se não for, não tem problema. Tem outras formas de usar a ciência, o pensamento científico em outras áreas que não necessariamente é experimental, fazer experimentos, seguir a academia. Mas meu ponto é, identifica que é isso mesmo que você quer fazer. Trabalha duro e você vai ser rewarded. A minha experiência aqui, brasileiros, quando vêm para os Estados Unidos, por exemplo, em geral se dão bem com o sistema, porque é um sistema que premia trabalho duro. E o cientista brasileiro, por mais que tenham tantas adversidades, quando a gente está trabalhando no Brasil, né, que conserta a pia, você viu que caiu no departamento, essa capacidade de se adaptar a adversidades, conforme elas vão aparecendo no desespero, faz o cientista brasileiro ser uma peça valiosa aqui. Porque e a gente também tem essa coisa de ser grato, de ser leal, de ser nice, kind, querido, né? E trabalhador, independente de não reclama muito. Ou no conselho decide se isso é mesmo que você gosta, qual parte que você gosta, é cultura de células, tem alguma coisa que você quer aprender, façam um PhD, né?
Tenha contatos que são ou contatos do seu PhD, seu professor de PhD, e se o seu orientador tem contatos bons, isso sempre ajuda. Se você quer mudar de área completamente, talvez fazer um pós-doc pequeno no Brasil, indo para congressos, ou conhecendo as pessoas, um face-to-face, conhecendo pessoas, ajuda bastante. Procura, talvez, os professores, se o interesse é grande, marca uma entrevista nesses meetings, ver se eles estão indo. E tenta ter publicações, ajuda bastante ter publicação. Pelo menos a do doutorado, ou submetido, ou um paper que está envolvido, uma colaboração. Pense no que você quer com aquele pós-doc. Às vezes, as pessoas ficam um pouco perdidas de primeira, requer uma certa personalidade. Laboratórios menores, você vai ter um melhor contato com o seu investigador. Ter uma relação mais próxima com o seu investigador ajuda. É isso. Muito obrigada, Carol. Verdade. Adorei. Imagina que isso. Obrigada a vocês. Manda um abraço foi o Stevens que sugeriu. Manda um abração para ele. Tá bom. Tchau, abraço. Tá bom. Tchau, um abraço pra você.